Foi alguns anos atrás que a gente estava numa missão, onde a gente ia saltar na Amazônia. E eu lembro que quando nós entramos no avião, eu percebi um dos meus soldados meio abatido, já que no exército a gente aprende a olhar o homem por dentro, né? E a gente conhece os nossos homens, e é uma das nossas preocupações. Eu percebi que aquele soldado estava muito estranho diante do que ele era normalmente. E aí fui conversar com ele, e ele disse que estava muito preocupado, que tinha saído de casa, o pai dele estava muito doente, e ele estava apreensivo por isso. E segundo ele era algo grave, né? Segundo a família dele havia dito. Mas, enfim, não tinha o que fazer, né? Militar não tem essa opção diante de uma missão, e nós partimos, embarcamos, e durante o voo eu percebi que ele estava realmente muito abatido. Chegando lá na missão, a gente, depois do salto, prosseguimos na missão, uma mochila nas costas, peso, cansaço, suor, fome, frio. Mas durante toda a semana ele estava muito mal, muito abatido, e eu conversando com ele, e ele disse que não tirava aquilo da cabeça. O fato é que uma semana depois que nós voltamos, né, ele, ao chegar, e naquele tempo era diferente de hoje, né, não tinha um WhatsApp, não tinha internet, era diferente. E quando nós voltamos no quartel, nós já ligamos para o vizinho dele que tinha telefone, e a resposta que ele recebeu foi uma resposta que realmente mudou toda a história. O vizinho disse que o pai dele tinha sido medicado e tinha sido tratado e estava tudo bem, e tinha se recuperado logo no segundo dia. E ele olhou para mim feliz, sorrindo, me deu um abraço. E o que eu aprendi com isso? Tem muita gente vivendo assim na sua vida espiritual, carregando uma dor, carregando uma mochila, sem nenhuma necessidade, carregando peso sem necessidade. E a Bíblia, ela mostra exatamente isso. Quando Jesus foi crucificado, aconteceu exatamente isso. É interessante que de Jerusalém para Cafarnaum dava uma distância de cerca de 5 dias, de distância. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha carro, não tinha correio. Então tudo era informado com mensageiro, e eles levavam 5 dias. Agora observe essa coisa interessante para você refletir, que talvez esteja acontecendo aí na sua vida. Jesus foi crucificado, saiu alguém de Jerusalém para Cafarnaum, levou 5 dias, e quando ele chegou lá, ele deu a notícia, e aquilo abateu os cristãos que estavam ali com esperança, não tinha noção exata do que ia acontecer, mas receberam a notícia que Jesus havia morrido. Imagina como é que eles ficaram, sendo que quando esse mensageiro saiu, no terceiro dia de viagem dele, Jesus havia ressuscitado, mas ele não sabia ainda. Ele continuou, 2 dias depois ele chegou, deu notícia da morte. E aí, quando Jesus é ressuscitado, saiu mais alguém em direção de Cafarnaum e levou também 5 dias, ou seja, as pessoas levaram dias de sofrimento, de desespero, de desânimo, quando algo já tinha sido feito, quando Deus já tinha realizado um milagre, Deus já tinha dado uma solução para aquele problema, para aquela tristeza. E na vida é assim, existem pessoas sofrendo pelo seu casamento, pelos filhos, por emprego, pela sua saúde, quando Deus já deu uma resposta. Você talvez não tenha recebido ainda, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E a gente não entende isso. Por isso, acalma o seu coração. Durma tranquilo. Confie no Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Confie nele, e o mais Ele fará. Não no seu tempo. Talvez Ele já tenha feito aquilo que você está aí chorando. Confie em Deus. Que Deus te abençoe.